Você já entrou em um cômodo da casa e esqueceu completamente o que foi fazer ali? Ou já encontrou alguém conhecido na rua e demorou alguns segundos para lembrar o nome da pessoa? Se isso aconteceu, não significa necessariamente que existe um problema grave. Pequenos esquecimentos fazem parte da vida. Mas existe uma diferença importante entre lapsos ocasionais e sinais que podem indicar que sua memória está mudando mais do que deveria. O problema é que muitas pessoas ignoram esses sinais. Algumas acreditam que tudo faz parte do envelhecimento. Outras evitam pensar no assunto por medo do que podem descobrir. Mas pesquisadores que estudam o envelhecimento cerebral têm observado algo interessante. Em muitos casos, o cérebro costuma enviar pequenos avisos anos antes que problemas mais sérios apareçam. Neste vídeo você vai conhecer 7 sinais que podem indicar que sua memória está piorando além do esperado para a idade. E fique especialmente atento ao sinal número 1. Porque ele costuma ser confundido com distração comum, quando na verdade pode revelar mudanças importantes no funcionamento do cérebro. E me conte nos comentários, qual sua idade e qual foi a última coisa que você esqueceu recentemente? Eu leio todas as mensagens com muita atenção. Agora vamos começar. Sinal 7. Você esquece conversas recentes com frequência. Todo mundo esquece detalhes de vez em quando. Mas existe uma diferença entre esquecer um detalhe e esquecer uma conversa inteira. Talvez alguém tenha lhe contado algo importante pela manhã e poucas horas depois, você já não consiga lembrar do assunto. Ou talvez familiares precisem repetir as mesmas informações várias vezes porque você não se recorda de tê-las ouvido. Pesquisadores explicam que uma das funções mais importantes da memória é transformar informações recentes em lembranças duradouras. Quando esse processo começa a falhar com frequência, os esquecimentos podem se tornar mais perceptíveis. Um bom exemplo é assistir a um programa de televisão e no dia seguinte, ter dificuldade para lembrar o que aconteceu no episódio. Não estamos falando de eventos isolados. Estamos falando de um padrão que começa a se repetir regularmente. Se familiares comentam com frequência que precisam repetir as mesmas informações para você, vale a pena prestar atenção. Sinal 6. Você perde objetos em lugares incomuns. Quem nunca perdeu as chaves? Quem nunca procurou os óculos pela casa? Isso acontece com qualquer pessoa. Mas alguns especialistas observam que existe uma diferença importante entre perder um objeto e colocá-lo repetidamente em locais totalmente incomuns. Por exemplo, guardar as chaves dentro da geladeira, colocar o controle remoto dentro do armário de roupas, encontrar documentos importantes em lugares onde eles normalmente jamais ficariam. O problema não é apenas esquecer onde o objeto está. O problema é esquecer a sequência de ações que levou aquele objeto até aquele local. Muitas vezes a pessoa encontra o item e não consegue entender como ele foi parar ali. Quando isso acontece de forma ocasional, não costuma ser motivo de preocupação. Mas quando se torna frequente, merece atenção. Sinal 5. Você tem dificuldade para encontrar palavras simples. Você sabe exatamente o que quer dizer, mas a palavra simplesmente não vem. Isso acontece com todas as pessoas em algum momento. O cérebro funciona como uma enorme biblioteca, e às vezes demora alguns segundos para localizar uma informação específica. Mas pesquisadores observaram que algumas pessoas começam a apresentar dificuldade crescente para acessar palavras comuns que utilizavam normalmente durante toda a vida. Em vez de dizer geladeira, por exemplo, a pessoa diz aquele negócio da cozinha. Em vez de falar controle remoto, ela precisa fazer uma longa descrição do objeto. Esse fenômeno pode gerar frustração porque a pessoa sabe que conhece a palavra. Ela apenas não consegue recuperá-la naquele momento. Quando isso acontece apenas ocasionalmente, geralmente faz parte do envelhecimento normal. Mas quando começa a se tornar frequente, merece observação. Sinal 4. Você depende cada vez mais de anotações. Anotar compromissos é algo inteligente. Usar agenda é algo saudável. Criar lembretes no celular também. O problema aparece quando a pessoa percebe que não consegue mais confiar na própria memória para tarefas simples do dia a dia. Ela precisa anotar praticamente tudo. Consultas, recados, compromissos, telefonemas, até pequenas atividades rotineiras. Alguns especialistas explicam que o cérebro saudável utiliza ferramentas externas como apoio, mas continua sendo capaz de armazenar grande parte das informações sozinho. Quando a dependência de lembretes aumenta significativamente em pouco tempo, isso pode indicar mudanças que merecem atenção. Sinal 3. Você repete histórias sem perceber. Esse é um dos sinais mais frequentemente observados pelos familiares.
A pessoa conta uma história. Algumas horas depois, conta a mesma história novamente. No dia seguinte, repete o mesmo relato. E muitas vezes não percebe que já havia contado aquilo antes. O mais interessante é que geralmente os familiares notam esse comportamento antes da própria pessoa. Isso acontece porque lembrar uma informação não é suficiente. O cérebro também precisa lembrar quando, onde e para quem aquela informação foi compartilhada. Quando essa capacidade começa a enfraquecer, as repetições podem se tornar mais frequentes. Por isso vale a pena observar se amigos ou familiares comentam frequentemente que você já contou determinada história várias vezes. Sinal 2. Você se perde em tarefas que antes eram simples. Imagine preparar uma receita que você faz há anos, ou organizar uma atividade que sempre realizou sem dificuldades. Agora imagine começar essa tarefa e, de repente, sentir dificuldade para lembrar qual era o próximo passo. Pesquisadores observam que algumas alterações cognitivas podem afetar não apenas a memória, mas também a capacidade de organizar sequências de ações. A pessoa sabe fazer determinada atividade. Ela já fez aquilo centenas de vezes, mas começa a ter dificuldade para manter a sequência mental das etapas. Esse tipo de mudança costuma chamar a atenção justamente porque acontece em atividades familiares. E existe um sinal ainda mais importante. Sinal 1. Você percebe os esquecimentos aumentando mês após mês. Este é o sinal que merece mais atenção. Não é um esquecimento isolado. Não é um episódio específico. É a sensação de que os esquecimentos estão se tornando mais frequentes com o passar do tempo. Muitas pessoas conseguem identificar exatamente esse momento. Elas percebem que algo mudou. Talvez há um ano os esquecimentos fossem raros. Talvez há 6 meses começaram a aparecer com mais frequência. E agora já se tornaram parte da rotina. Esse padrão progressivo é o que mais chama a atenção dos especialistas, porque o cérebro muda lentamente. E muitas vezes essas mudanças acontecem de forma tão gradual que a pessoa demora para perceber. Por isso é importante observar tendências ao longo do tempo, não apenas episódios isolados. Quanto mais cedo alterações importantes são identificadas, maiores costumam ser as possibilidades de acompanhamento e orientação adequada, o que ajuda a proteger a memória após os 60. A boa notícia é que pesquisadores descobriram que diversos hábitos estão associados à manutenção da saúde cerebral. Entre eles, praticar atividade física regularmente, dormir bem, controlar pressão arterial e diabetes, manter uma alimentação equilibrada, aprender coisas novas, ler com frequência, participar de atividades sociais, conversar regularmente com outras pessoas. Manter o cérebro ativo parece ser uma das estratégias mais importantes para envelhecer com qualidade. O cérebro foi feito para ser usado, e quanto mais estimulado ele permanece, maiores são as chances de preservar suas funções ao longo dos anos. Esquecer algo de vez em quando não significa necessariamente que existe um problema, mas alguns sinais merecem atenção. Esquecer conversas recentes, perder objetos em locais incomuns, ter dificuldade crescente para encontrar palavras, depender excessivamente de anotações, repetir histórias sem perceber, ter dificuldades em tarefas familiares, e principalmente notar que os esquecimentos estão aumentando com o passar do tempo. A memória é uma das capacidades mais preciosas que possuímos, e cuidar dela hoje pode fazer uma enorme diferença nos próximos anos. Agora eu gostaria de saber, qual desses sinais chamou mais a sua atenção? Conte nos comentários. Eu leio cada mensagem com muito carinho. E se você quer aprender mais sobre memória, longevidade, saúde cerebral e qualidade de vida após os 60 anos, inscreva-se no canal agora. Nos próximos vídeos vamos explorar descobertas científicas que podem ajudar você a viver mais, viver melhor e preservar sua independência por muitos anos.